Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil pra já, aquele vídeo solo do Papo Fácil, quando eu quero contar alguma coisa rapidamente para vocês. E hoje é uma edição bastante interessante, especial, vai ser um vídeo um pouco diferente. Ao longo das últimas semanas, eu tive a oportunidade de receber para teste vários produtos da Samsung. Só para vocês terem uma ideia, testei o Z Flip 5, testei o Watch 6, o relógio inteligente da Samsung, o S23 FE e os fones Galaxy Buds FE. Então é sobre tudo isso que esse vídeo vai falar, mas num contexto um pouco diferente. Em outras ocasiões, eu já comentei sobre o ecossistema da Samsung. Pois é, o que começou lá atrás apenas com o smartphone, aqueles smartphones de uma década atrás ou mais, hoje em dia é uma família. Eu citei aqui rapidamente 4 elementos, a mais, há ainda tablets, ainda outros dispositivos inteligentes da Samsung, mas o que eu quero contar é essa história, a história da experiência com todos esses dispositivos juntos. Eu vou começar comentando sobre o Z Flip 5. Aliás, uma experiência interessante e até uma surpresa, porque eu tive a possibilidade de testar outra versão do Z Flip e, na ocasião, eu tinha gostado do dispositivo, mas essa versão tem evoluções bem interessantes. Em primeiro lugar, ela tem uma construção que permite que ele possa fechar completamente, ficar absolutamente paralelo. Isso dá uma diferença bastante grande na ergonomia na hora de usar dentro do bolso e coisas assim. Falando em ergonomia, falando em bolso, uma das coisas que eu adorei no Z Flip 5 é exatamente essa forma nostálgica de trabalhar com o telefone e até charmosa. Quantas e quantas vezes eu não estava em algum lugar, tirava do bolso e abria, e curiosamente isso chama a atenção das pessoas, né? E não era meu objetivo, mas a gente percebe que as pessoas olham, ainda não estão acostumadas com smartphones dobráveis, seja o Z Flip 5 como esse, ou até mesmo o Z Fold 4, que é esse que está me gravando nessa câmera daqui. Nem sempre as pessoas conhecem, às vezes são surpreendidas. Bom, sobre o Z Flip 5, melhorias. Esse vídeo será um vídeo mais imediato, mais direto. Senti uma melhoria boa na bateria, embora eu tenha mais bateria ali, ó, no Z Fold 4, tá? A bateria dele é boa, ele tem durabilidade para um dia inteiro, mas se a pessoa tiver um uso mais intenso, jogos, não vai durar, tá? Adorei essa espessura fininha, esse design, que é um design bastante interessante, bastante bonito, né? E o peso, ele realmente é bastante leve, o que é bastante interessante. Uma observação, eu saio muitas vezes para caminhada, para corrida, aliás, para isso o Galaxy Watch 6 tem me acompanhado bastante, e eu não tenho muito hábito de guardá-lo dessa forma. Eu sempre fecho e guardo assim. Eu não sei, me dá uma impressão de que é mais frágil. A construção do Z Flip 5, ele é realmente uma construção bastante forte, a gente vê que ele tem bastante robustez, mas eu não tinha muita coragem de, por exemplo, colocá-lo no bolso ou numa pochete dessa forma. Talvez seja besteira da minha parte. Velocidade, bom, 5G, não preciso nem dizer. Mas uma coisa que é bastante legal é essa forma de utilização da telinha externa. A telinha externa vem com as principais notificações, previsão do tempo, horário, e alguns aplicativos podem ser utilizados nessa telinha. Não são todos. Existe até uma solução de terceiros que permite, na verdade é um aplicativo abonado pela Samsung que permite que você configure para utilizar o Z Flip 5 com qualquer aplicativo na tela externa. Mas já é bastante interessante o WhatsApp, YouTube, e-mails, enfim, né? Isso é bastante interessante. Outra possibilidade que me chamou bastante a atenção do Z Flip é para produção de conteúdo.
Porque utilizando essa possibilidade de dobrar, pode ser utilizada as câmeras externas como se fosse a câmera frontal. Claro, ele tem uma câmera frontal aqui, se alguém quiser fazer a sua selfie, enfim. Mas, se você quiser fazer uma produção de conteúdo na máxima qualidade, você inverte a câmera e consegue ter a visualização do que você vai fotografar na tela externa e utiliza as câmeras traseiras, que são as câmeras melhores, para essa finalidade. Por fim, algo que eu senti muita falta no Z Flip 5 foi a câmera zoom. Ele tem uma câmera grande angular, uma câmera normal, mas eu fiquei tão acostumado a utilizar S20 Ultra, S21, S20... Testei recentemente o S23 Ultra, Z Fold 3 que eu tenho, Z Fold 4, enfim, e senti falta do zoom. Eu entendo que a proposta desse aparelho é uma proposta um pouco diferente, mas se é que eu posso dar uma sugestão, eu acho que a Samsung poderia pensar na possibilidade de uma nova versão, quem sabe um Z Flip 6, ter uma câmera zoom também, 2x ou 3x, né? Não precisa ser top como a câmera do S23 Ultra, que vai até zoom digital de 100x, mas seria bacana ter uma câmera de zoom. Eu senti falta disso daqui aqui. Resumindo, aparelho gostoso de usar, leve, ergonômico, né? Flexível, sem fazer trocadilho e já fazendo flexível, muita flexibilidade no uso para a produção de conteúdo. Enfim, foi uma experiência bastante feliz, bastante agradável ter o Z Flip esses dias aqui comigo. Bom, agora vamos falar um pouco mais do Galaxy Watch 6. Há não muito tempo eu fiz um vídeo específico sobre o Watch 5, que eu até vou colocar o link, acredito que nesse canto aqui da tela, na hora da edição, que foi uma experiência já muito boa, é um vídeo bastante detalhado. E o que eu posso dizer, o Galaxy Watch 6, ele é uma evolução, ele não tem tantas coisas a mais, mas isso é uma coisa que me agrada, é quando o fabricante, no caso a Samsung, se preocupa em pegar algo que já era bom e polir, refinar, para ele se tornar melhor. A começar, duração de bateria melhorou consideravelmente no meu teste, porque eu tenho um padrão de uso bastante complicado. Eu faço atividade física 7 dias por semana. 4 dias por semana eu corro, 3 dias por semana eu caminho. Então todo dia o relógio rastreia as minhas atividades. Isso ele faz de uma forma automática. Ele percebe quando eu estou andando, quando eu estou correndo. Tem uma história engraçada para contar sobre isso que eu conto já já. Mas então essa é uma situação de bastante estresse na demanda, bastante intensidade de uso. E mesmo assim eu tenho que carregar dia sim, dia não o relógio. Dia sim, dia não é nesse meu padrão de uso. Talvez alguém que faça atividade física menos dias por semana, talvez 2 vezes ou 3 vezes, poderá ficar sem carregar o telefone por 3 dias, não sei se 4. Meu caso, uso intenso, atividade todo dia, carrego o relógio dia sim, dia não. E ele carrega rápido. E eu faço questão de carregá-lo, às vezes na hora do jantar, cerca de 40 minutos, 50 minutos, geralmente ele dá a carga suficiente, porque eu gosto de utilizá-lo para monitorar meu sono. Isso é algo que eu tinha inclusive comentado no vídeo anterior, quando eu falei do Galaxy Watch 5. Monitoração de sono muito legal, completa, detecta as fases de sono, pulsação, nível de respiração, frequência respiratória, até ronco. E identifica as fases de sono, sono profundo, sono REM, sono leve. Classifica a tua noite de sono de acordo com padrões. Então ele fala, ó, essa noite você dormiu bem, essa noite você teve mais sono profundo, mas não teve tanto sono REM. Aliás, o sono REM é o REM de REM, Rapid Eye Movement. É quando os olhos se movimentam por baixo das pálpebras com velocidade, significa que a pessoa está sonhando. Que é um momento onde o cérebro, dizem as pessoas que estudam as neurociências, é nessa hora que ocorre a grande transformação de informação em aprendizado.
Enfim, isso já é outro assunto. Mas é muito importante uma pessoa ter noites de sono equilibradas, com sono leve, sono profundo e sono REM. E você consegue monitorar tudo isso aqui no Galaxy Watch 6. Eu ia contar para vocês algo curioso. A minha primeira utilização, primeira semana, ou primeiro 2 dias com o Galaxy Watch 6, eu tive a impressão que ele foi um pouco etarista comigo. O que eu quero dizer com isso? É até uma expressão curiosa, né? Eu tinha um treino de corrida bastante intenso para fazer. Eu faço esses treinos aqui na Universidade de São Paulo, nos finais de semana. E onde o treino consistia em um início muito leve e depois uma fase muito forte. Você tem a opção de formalmente iniciar uma atividade física, falar, vou correr, pumba, e você faz o início da atividade. Ou você simplesmente deixa ele detectar sozinho, o que é bacana também, é muito prático. Eu gosto muito disso. Ele detectou sozinho o meu início do exercício, a minha corrida muito leve, fiz uma breve pausa, ele deu como encerrado aquele trecho da atividade, ele faz assim. A hora que eu comecei numa segunda etapa muito forte, era realmente muito forte, ele achou que eu estava de bicicleta. Porque eu estava muito forte. Talvez porque eu já seja uma pessoa de cabelos brancos. Não pode ser um cabelo branco assim, tendo num ritmo forte. Enfim, eu estou brincando, mas foi curioso, isso aconteceu uma vez. Né? Mas a mensagem interessante que depois, ao longo dos dias, conforme eu fui fazendo mais atividades, nunca mais ele errou. Eu acho que ele aprendeu com a intensidade que eu vinha executando, né, dia a dia, que aquele era o meu jeito de fazer atividade física e beleza, nunca mais cometeu esse engano. Foi engraçado, valeu para contar a história aqui, mas muito interessante essa característica. Bom, já falei também sobre o Watch 5 no vídeo anterior, a parte estética primorosa, dezenas, centenas de watch faces, né? Eu gosto de usar essa, mas tem uma centena de possibilidades de definição. Aonde o Watch 6 brilha, o Watch 5 já brilhava, é monitoramento de saúde. Falei do sono, o sono é só um exemplo. Composição corporal, quanto tem de água no seu organismo, quanto tem de massa gorda, que é a gordura, quanto tem de massa muscular. Isso você vai ao longo do tempo, você vai fazendo as medidas e ele memoriza no Samsung Health, que é o aplicativo que você roda no smartphone, você tem todo o histórico da sua noite de sono, da sua composição corporal, peso. Tem balanças, não tem como eu me pesar com o relógio, claro, mas tem balanças que conversam com o Samsung Galaxy Watch 6, se você tiver configurado por Bluetooth, ao você se pesar, ele já transfere a informação e isso vai para o seu histórico de saúde. Eletrocardiograma, comentei também, inclusive no vídeo do Watch 5, eu contei o caso da Patrícia, aquela triatleta transplantada, que ela usa a parte do eletrocardiograma assim, com muita frequência, com o intuito de acompanhar se ela está com o ritmo sinusal, que é o ritmo saudável do seu batimento cardíaco. Recentemente, houve autorização por parte do órgão de saúde, permitindo que tanto o Galaxy Watch quanto o Apple Watch fossem instrumentos que pudessem dar alerta do seu estado cardíaco, né? Isso é uma coisa importante, isso tinha que ser homologado, foi, né? Então se algum dia o relógio der um alerta, você procure realmente o seu médico, procure uma assistência. Antes, a própria orientação da própria Samsung isso é apenas um monitoramento, não é instrumento médico, continua não sendo, mas isso prova o grau de precisão que tem na aquisição de dados de um Galaxy Watch como esse. Por fim, algo que também me interessa muito é a monitoração de pressão arterial, né? Como já passei dos meus 25 anos, não tenho pressão alta, mas ela está sempre querendo subir. Então o que eu faço? Eu mantenho sempre a função de
medida de pressão arterial em dia. Para isso tem que fazer uma calibração uma vez por mês, você tem que usar um daqueles aparelhos tradicionais, mede a pressão aqui, mede a pressão aqui, mede aqui, 3 vezes ele faz uma calibragem e a partir daí, durante todo aquele mês, o que você medir tá perfeito. É até na verdade, talvez nem precisasse, bastaria fazer a primeira vez, mas ele te obriga a fazer mensalmente para que seja o mais preciso possível. E também no aplicativo Galaxy Health você tem toda a monitoração do seu estado de saúde, da pressão arterial. Comentando com vocês uma curiosidade, eu me autodeterminei a percorrer 10 mil passos por dia, que é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde para um bem-estar físico, um bem-estar cardíaco. E uma coisa que é muito legal é que no Galaxy Watch 6 você tem, dependendo de como você configurar o Watch Face, você tem essa informação logo ali na tela principal. Acaba virando algo meio que uma gamificação, né? Você fica querendo manter os seus dias com bastante passos, e para mim tem sido um estímulo muito interessante, muito legal contar com o Galaxy Watch 6 para ele me lembrar disso e eu conseguir realizar toda essa atividade. Sincronização com o Bluetooth super simples, a hora que você tira o Galaxy Watch 6 da caixa, se você está com um smartphone Samsung, não sei qual é a mágica, ele já detecta que existe um Galaxy Watch nas imediações, tem todo um procedimento de segurança ali para você fazer o pareamento, conferir um número, um código e tal, né, para ter certeza que você não está pareando com o relógio do vizinho, mas é super tranquilo. E ele, durante o teste, eu comecei usando o Galaxy Watch 6 no Z Flip, né, e depois mudei para o S23 FE, que é o próximo tema que eu vou comentar, né? É importante nessa hora lembrar, existe uma função no Galaxy Watch de você habilitar o backup do relógio, né? Na Samsung Cloud, quem já usa o ecossistema, obviamente, tem um Samsung Account, não faz nem sentido não ter tudo isso, né? São tudo elementos integrados. Então, na hora de trocar de celular, faz o backup, força um último backup do relógio na Samsung Cloud, desabilita em um smartphone, habilita o Bluetooth no próximo, ele detecta, de maneira igual, detecta que tem um Samsung Watch próximo e você consegue fazer a nova configuração e transferir todos os seus dados. Muito legal, funciona muito bem. O último membro da família que chegou esses dias por aqui foi o Samsung S23 FE. Uma experiência muito legal. Aliás, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 15 de novembro, porque amanhã cedinho eu vou devolver tudo isso para a Samsung. E esse é um aparelho que ficou pouco tempo comigo, 10 dias, talvez, 11 dias, porque há uma demanda, ele é novíssimo, um baita de um lançamento da Samsung, e a Samsung tem a necessidade aí de compartilhar unidades com outros criadores de conteúdo. Bom, o que falar do S23 FE? Ele é da família do S23, e todos vocês devem saber, S é a linha de topo da Samsung, S23, S23 Plus, S23 Ultra, com as suas graduações. Já gravei vídeo sobre o S23 Ultra, vou colocar o atalho aqui, acredito que nesse canto vai sair o atalho sobre esse vídeo, né? Um baita de um aparelho. A proposta do S23 FE Fan Edition, a edição do fã, é aquela pessoa que adora o modelo de topo de linha da Samsung, mas de repente não está disposto a gastar tudo que custaria a versão máxima. Mas existe aqui até uma certa incoerência do bem nessa definição do S23 FE. Ao contrário do S20 FE, S21, acho que o S22 também, acabamento em vidro, não é plástico, vidro daqueles do bom, resistente. IP68, isso tem que ser resistente à água, você pode, em tese, mergulhar
em 1,5 m por 30 minutos em água doce, jamais água salgada, não façam essa besteira, e você não vai ter problema. Na verdade, a proteção IP68, ela tem como objetivo impedir que um acidente, uma chuvarada que você tome no meio da rua, ou alguém que você está numa festa e alguém te empurra numa piscina. Pois é, isso aconteceu com meu filho uma vez, ele tinha na época um iPhone 6 ou coisa parecida, morreu o telefone dele, né? Então, não são muitos os modelos de aparelho, até de outras marcas, que contam IP68, mas toda a linha de topo da Samsung tem, inclusive alguns modelos, se eu não me engano, na linha A ou na linha M, algum desses, eu não vou lembrar agora, eu até vou colocar uma legenda aqui, alguns modelos da linha intermediária da Samsung hoje também já tem, o que é muito legal, né? Então, modelo de topo, processador bastante evoluído, ele usa o Exynos 2200, algumas pessoas não gostam muito dos processadores Exynos, eu não tenho problema, com uma ressalva. Em algumas situações muito particulares, ele esquenta. Por exemplo, umas situações que não tem, acho que nem mesmo o Snapdragon talvez tivesse comportamento diferente. Na hora que eu usei o Smart Switch, aliás, isso é uma coisa que um dia eu preciso fazer um vídeo a respeito. Estava usando inicialmente o meu Z Fold 4 aqui. Comecei a testar o Z Flip. Depois do Z Flip, fui testar o S23 FE. Isso não é novidade, existe o aplicativo Smart Switch da Samsung, que você carrega o mesmo aplicativo nos dois dispositivos. Por um Wi-Fi ou por um cabo USB-C, que vem junto na caixa, você tem um cabo duplo USB-C, ele transfere tudo de um celular para o outro. A única coisa que ele não transfere é o backup de WhatsApp, a base do WhatsApp, mas isso o próprio WhatsApp tem o recurso de backup. A propósito, eu não tenho mais feito isso, porque como agora o WhatsApp permite que você rode o aplicativo em mais de um aparelho, nunca mais eu precisei demorar horas fazendo backup em um aparelho para depois restaurar no outro. Isso não tem nada a ver com o assunto em si, mas era um operacional muito ruim para mim quando eu fazia testes de celulares, era um dia quase que só para trocar a base de WhatsApp, ainda mais quem tem uns 25 GB de mensagens armazenadas. Bom, bola para frente. Rápido, ágil, uma tela muito boa. A tela dele tem taxa de refresh variável. Você tem, se eu não me engano, é 120, que dá um baita de uma fluidez, e 60. Ele não é como tem alguns modelos que vão de 1 Hz até 120. Não, mas de toda forma isso é importante, porque quando não precisa utilizar a fluidez total, você está num nível de atualização de tela que consome menos bateria. Bateria. Bom, vamos lá. Assim que eu comecei a usar esse celular, eu fiquei preocupado. Por quê? Logo no começo, eu não estava achando a bateria dele nada boa. Nada boa. Realmente eu estava tendo que dar carga às 4 horas da tarde. Que coisa. Tudo bem, nós sabemos, né? Ou pelo menos quem testa smartphone sabe, que existe um processo que o smartphone aprende os seus hábitos de consumo de aplicativos e vai fazendo uma otimização, e esse processo demora cerca de uma semana. 10 dias. A Samsung havia me falado que eu ia ficar com o aparelho por uma semana. E aí eu falei, caramba, mas a bateria não está boa, o que eu vou poder falar dessa bateria? Eu vou falar o que me aconteceu. Nos primeiros dias a bateria estava muito ruim. Sem papas na língua. Ter que carregar um smartphone de novo às 4 horas da tarde é muito ruim. Porém, graças a Deus a Samsung não retirou o telefone em uma semana, vai retirar amanhã, 10 dias depois. Quando chegou lá pelo 7º, 8º dia, eu acho que o aprendizado funcionou e ele começou a ter uma duração absolutamente satisfatória e além disso, tá? Não como o S23 Ultra. O S23 Ultra tem uma quantidade maior de bateria, eu não lembro, eu vou colocar na legenda aqui os mAh da bateria, mas não importa, o que importa é que quem vai usar um smartphone quer tirar ele do carregador às 7 da manhã e, se possível, só precisar colocar às 11 horas da noite, né? Agora é assim, usando muita coisa, viu? Porque eu estou sempre com ele sincronizado com
o Samsung Watch 6, fone Bluetooth, que é o próximo tema que eu vou falar. Eu tenho um outro relógio que eu utilizo para monitorar corridas também. Aliás, as pessoas me chamam de louco porque eu estou durante várias semanas usando 2 relógios, né? Por que eu uso 2? Porque eu tenho um histórico de atividade física no meu outro relógio e eu, quando testo os 2. E é bom para comparar. Então, na hora que eu pude utilizar o Watch 6, eu pude comparar com os resultados do meu outro relógio. Deu uma diferençazinha, eu esqueci de falar isso quando eu estava falando do Watch 6. O Watch 5 era muito otimista no meu pace, eu parecia melhor ou mais rápido do que eu realmente era. Aqui ele ficou bem mais preciso, embora agora ele está um pouco mais rigoroso. Às vezes o meu pace no meu relógio de corrida dá, sei lá, 6:00, aqui dá 6:10. Né? Então, talvez ele está me obrigando a apertar o ritmo. Mas enfim, isso é apenas um detalhe. Eu só lembrei disso porque eu falei que eu tenho várias coisas Bluetooth sincronizadas aqui com S23 FE. Bom, as câmeras. Tem que falar, né? Tem que falar. Adorei as câmeras do S23 FE. Tem o zoom, que eu tanto gosto, que eu comentei há pouco. O zoom 3x. Grande angular 0,6. Lente normal ou 1x e o zoom 3x, mas não é só o fato de existirem as três lentes, as 3 câmeras, é o fato de serem câmeras muito boas. As câmeras do Z Flip 5 são muito boas, mas eu gostei mais das câmeras do S23 FE, principalmente em situação de baixa luz, mas não pela sensibilidade. A sensibilidade para fotos de baixa luz do Z Flip 5 é muito boa. Ele faz fotos excelentes com baixa luz. Só que eu gostei, o HDR do S23 FE eu gostei mais. Ou seja, o realce entre aqueles elementos mais iluminados e menos iluminados, eu achei mais equilibrado no S23 FE. Um baita aparelho. Eu no final do vídeo vou colocar aqui um letreiro com os preços de cada um deles. Mas é uma questão de modelo de uso. Eu acho muito elegante o Z Flip 5. Acho muito bonito. E ele também, a ergonomia do S23 FE também é muito boa, embora ele seja um pouco mais grosso que o Z Flip. Tá? Um pouco mais grosso que o Z Flip, um pouquinho mais pesado, né? Tem um pouco mais de bateria, enfim. É uma questão de modelo de uso, cada um sabe aquilo que é mais interessante para si. Mas foi uma experiência muito, muito boa, gostei bastante do S23 FE. No momento do lançamento, eu vou atualizar os preços, mas eu achei que o preço estava um pouco alto, a R$ 3.699. Eu vou colocar aqui o preço de mercado hoje, embora, não sei se ainda isso está valendo, no lançamento a oferta era para ser comprado junto com o fone Buds FE, que é exatamente o que eu vou falar, o assunto sobre o qual eu vou falar agora. Talvez fora dessa promoção, só comprando o aparelho, o preço esteja melhor. Esse é um aparelho que eu acho que se ele estiver na casa de 2 alto, é imbatível. Imbatível. Como sempre as linhas Fan Edition da Samsung foram imbatíveis. Até hoje meu filho tem um S20 FE, felicíssimo da vida, também com IP68, o S21 FE foi muito bom, o S22 FE também foi muito bom, e o S23 ainda melhor por conta de ter um acabamento mais rebuscado, mais refinado. Vamos encerrar esse vídeo, que era para ser curtinho, não ficou tão curtinho assim, falando do Buds FE. E esse é um assunto sério para mim. Por que é um assunto sério para mim? Porque eu sempre fui fissurado em fone de ouvido. Sempre. Pra vocês terem uma ideia, antes de existir fone Bluetooth, quando eu tinha uns fones P2, até mesmo nem pensando em smartphone, pensando em fone para você ouvir em casa, quando eu gostava muito de um fone, eu fazia questão de comprar 2. Porque eu sabia que se aquele pifasse eu não ficaria na mão. Então, fone de ouvido é uma coisa importante para mim. Já usei o Galaxy Buds original, o primeirão,
por sinal está ali, não vou pegar ele agora, mas parei de usar porque depois de anos a bateria perdeu eficiência. Para pouco uso ele ainda funciona, tá? Mas ele tem, sei lá, 4 anos, né? Usei o Buds Live, aquele que parece um feijãozinho, sabe? Aquele que tem... Ele não é in-ear, ele entra no ouvido, mas não preenche tudo. Testei o Buds 2, testei rapidamente o Buds 2 Pro, né? E o Buds FE eu fiquei extremamente impressionado. O meu fone do dia a dia vem sendo o Beats Studio Buds, que é esse aparelho aqui, que eu comprei muitos meses atrás. Ele é um modelo de topo na sua categoria, cancelamento de ruído ativo, vários drivers, né, para melhor qualidade do som. E eu fiquei extremamente impressionado com o Buds FE. Pelo custo-benefício, o cancelamento de ruído dele é fantástico. Não perde em nada para esse, não sei até se não é melhor. Tá? Cancelamento de ruído, modo externo, que é aquele modo que você está com o fone colocado dentro do ouvido e você quer ter certeza que você vai ouvir o som externo, ou alguém começa a quer falar com você e você está com cancelamento de ruído ligado e o fone bastante inserido no seu canal auricular, você não vai ouvir a pessoa. Você aperta rapidamente ele no ouvido, né? Até vou vestir ele aqui para vocês verem. Você aperta rapidamente aqui, você ativa ou desativa o modo de cancelamento de ruído externo ou ativa o modo de amplificação. Aí você pode conversar com as pessoas. Se eu não me engano, o Buds 2 Pro tem até uma função que detecta a conversação e faz isso automaticamente. Essas são as diferenças. Esse ele não faz. Mas para mim que saio para correr, para caminhar, ouvindo música, ouvindo podcast, fazendo utilização do fone, fantástico. E por um preço que é um preço extremamente competitivo. Eu também vou pesquisar, colocar aqui qual é o valor de mercado dele agora, mas no lançamento ele foi apresentado por R$ 699, que é um valor que, perto de outros fones da própria Samsung, ou fones da Beats, ou outras marcas, os seus modelos de topo, extremamente mais acessível. Esses fones todos que eu falei custam acima de R$1.000. Tá? E, inclusive, no dia do lançamento, eu questionei o Renato Citrini, que fez a apresentação da família. Falei, Renato, qual é a mágica, né? Como é que o Buds FE ele tem um preço, né, tão mais convidativo, né, e mantém tantas virtudes? E ele me deu a seguinte explicação. E agora eu juntei as peças, né? O Buds 2 Pro tem esse recurso de automaticamente detectar a conversação e já te permite parar, ele para o que você está ouvindo e amplifica o som externo. O Buds 2 Pro tem mais que um driver. O Buds FE tem um driver. O driver é o alto-falantezinho, né? Daqui que você vai ouvir. E ele tem um só, que em teoria teria uma qualidade não tão boa quanto a do Buds 2 Pro, que acredito que possa até ser melhor. Mas olha, no meu dia a dia, para música, vídeo, podcast, notícia, tanto que eu já encomendei, está encomendado, em alguns dias vai chegar o meu Buds FE, já que esse eu vou devolver, foi emprestado. Eu achei uma alternativa fabulosa em relação a custo-benefício. Bateria, nunca tive problema. Olha que eu saio às vezes entre caminhada e corrida, às vezes eu fico 2, 3 horas fora de casa, né? Ainda chego em casa, ainda consigo ouvir, continuar ouvindo o fone em casa, guardo ele depois na caixinha ele faz a carga, complementa a carga, né? Enfim, é um menorzinho, uma caixinha pequena. Olha, grande produto esse que a Samsung fez no quesito equilíbrio de recurso, qualidade do som, duração de bateria, o cancelamento de ruído que eu adorei. Então isso faz parte, acaba compondo a família, né, que é o ecossistema. Então aqui, ó, tudo que eu estou testando da Samsung, incluindo o relógio, o Watch 6, temos aqui o S23 FE, o Z Flip 5, o Watch 6 e o Buds FE.
Bom, era isso que eu queria contar para vocês num papo fácil para já, não tão rápido, impossível falar de tantas coisas em tão pouco tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem como o YouTube funciona. Por favor, se você gostou do vídeo, registre o seu like, inscrever no canal. Puxa vida, às vezes eu percebo que tem tantas pessoas que assistem os meus vídeos, mas nem sempre estão inscritos. Convido você a se inscrever para ser avisado quando tiver um vídeo novo, seja um vídeo desses de papo fácil para já, ou as minhas conversas sobre tecnologia que eu gravo e também publico no Papo Fácil. Esse foi mais um Papo Fácil para já, aquele papo eu e você, quando a gente tem que falar alguma coisa, contar alguma coisa que seja especial para mim. Muito obrigado pela sua participação, comente se você quiser, e eu espero você numa próxima edição do Papo Fácil ou Papo Fácil para já. Até lá!